são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, e enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma breve reflexão sobre a primeira leitura, lembrando que nós estamos lendo o livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia. O primeiro é o Gênesis, depois é o Êxodo, e no livro do Êxodo relata a libertação do povo da escravidão lá do Egito. Foi quando deu origem à Páscoa dos judeus. Quando Deus libertou o povo através de Moisés e de Arão, eles foram então pelo deserto. Deus poderia ter enviado o povo pelo litoral, que era uma possibilidade, mas Ele mandou o povo pelo deserto. Se Deus tivesse mandado o povo pelo litoral, não ia chegar ninguém na terra de Canaã. Porque as pessoas, mediante a dificuldade, iam ficando nas cidades litorâneas. Ele enviou pelo deserto, adentro, que não tinha distração nenhuma. No deserto só tinha o povo e Deus e a terra e as necessidades. Voltar o povo não podia, porque o exército do faraó estava atrás. Voltar para o Egito não podia, já tinham passado o Mar Vermelho, já tinham derrotado o exército do faraó. Ficar no deserto não podiam, porque não tinham como sobreviver. Só tinham que ir para a frente, aguentando todas as consequências, e ali não faltavam reclamações. E o povo reclamava, inclusive sentia saudades da escravidão do Egito. Sobrava para Moisés, porque Moisés era o condutor do povo. Como o povo não tinha acesso a Deus, quem tinha acesso a Deus era Moisés.
Todas as reclamações eram feitas a Moisés. Na leitura de hoje nós temos uma reclamação clássica do povo, que vai mostrar inclusive como é que se paga o preço pela libertação. Vão reclamar, o povo vai reclamar de Moisés, que Moisés então tirou o povo lá do Egito, e o povo dizia o seguinte: lá no Egito nós éramos escravos, nós trabalhávamos muito, mas nós tínhamos panela cheia de carne, nós tínhamos pão com fartura. Você nos tirou de lá para nos fazer morrer de fome aqui. O preço da liberdade, o preço das escolhas. Então, a liberdade, toda liberdade tem um preço. E a pedagogia de Deus ao levar o povo para o deserto, ou pelo o deserto, 40 anos caminhando pelo deserto, período de purificação. Quem perseverar até o fim será salvo. E Deus, fiel, dando sinais da sua presença, amparando, protegendo, com a nuvem de fogo, iluminava o acampamento. O sol muito quente, a nuvem se transformava em sombra. Povo com fome, já estamos enjoados, ninguém come e tal. Deus disse então, vocês vão ver, quando Ele manda então as codornizes, né? Hoje celebrando no espaço solidário lá com os idosos, para poder os idosos entenderem, eu disse que era uma chuva de avoete, uma chuva de arribaçã. Aí todo mundo conhecia o que era. Os avoetes, as ribaçãs, o jantar era as arribaçãs, e de manhã tinha então o maná, aquela pasta branca, e eles colhiam, e o mais importante, além de comerem bem, se alimentarem, a ordem era: vocês não podem acumular, vocês vão juntar para o dia, todos os dias vocês vão ter o pão de cada dia, não podem juntar, porque o que vocês juntarem hoje, vai estar estragado amanhã. E assim, as pessoas juntavam somente para a família o necessário para aquele dia, e assim o alimento dava para todo mundo. Quando Jesus multiplicou os pães, quando as pessoas estavam com fome, Senhor, estão com fome, a gente não tem onde comprar comida. Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Sabe o que acontece hoje? Tem muita gente que tem comida demais, pouca gente com comida demais e muita gente sem comida. Tem muita gente que adoece porque come muito, e muita gente que adoece porque não come, porque passa fome. Tem muita gente que estoca alimento, não usa, estraga, mas não dá. Lembremos-nos sempre do maná. E Jesus, vendo essa imagem de que tinha que se recolher o alimento para um dia, lá na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. É hoje, é o nosso hoje. E assim Deus dá sinal da sua presença, sinal de que não abandona o povo. Inclusive na leitura ele vai dizer: reúne todo mundo que eu vou mostrar quem sou eu. Quem é que pode, quem tem poder. Mas o povo então se saciava com os avoetes e com o maná, mas depois continuava reclamando. Até que um dia, reclamando porque não tinha água, Deus fez sair água da pedra. De modo que quando o povo chegou na terra prometida, tinha muitas histórias para contar. Muito testemunho de que Ele é nosso Deus. Ele nos amparou nesses 40 anos no deserto e vai continuar nos amparando, porque Deus não abandona. Deus não abandona. Assim somos nós.
nesse deserto da pandemia, onde a gente olha para um lado, olha para o outro, clama a Deus, que é o que a gente tem que fazer. Senhor, escuta as nossas preces. Tem gente que se desespera, tem gente que se converteu mais, e daqui para frente, a gente vai precisar trabalhar na cabeça da gente. Se foi ruim o confinamento, agora a gente vai trabalhar o desconfinamento na cabeça da gente. Porque tem muita gente com medo de sair. Tem muita gente com medo de sair. Então vai ficar confinado. Então, vamos trabalhando. É a nossa realidade. E nós vamos ajudando uns aos outros. Estejamos atentos às diversas síndromes que vão aparecendo daqui para frente. Deus não abandona a gente. Deus não abandona. E a você, meus irmãos, que estão passando pelas dificuldades, assim como o povo de Deus, lá no deserto, teve as suas orações ouvidas e atendidas por Deus, nós também, humildemente, hoje pedimos, pela sua família, Monte, por todas as pessoas que estão nos hospitais, por todas as pessoas que perderam pessoas, que estão sofrendo essa perda. Busquemos conforto e força no Deus que tudo pode. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agora fiquemos todos de pé. Elevemos ao Pai do céu as nossas preces comunitárias. Após cada prece, nós vamos responder. Guardai-nos, ó